Se eu falar para você que dá para juntar dinheiro mesmo ganhando pouco, você acreditaria? Será que isso funciona? Será que isso é verdade? Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo para mais um vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje vou falar para vocês como conseguir guardar dinheiro mesmo ganhando pouco no método formiguinha. Como que funciona esse método formiguinha? Bom, gente, é o seguinte, o método formiguinha é você guardar mesmo ganhando pouco, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas acreditam que só é possível guardar dinheiro ganhando muito, e muitas vezes você está enganado, ou na maioria das vezes, assim como eu estive enganada por muito tempo da minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse reorganizar a minha vida como eu faço hoje, com certeza eu seria, né, uma outra pessoa, mas vale dizer que isso serviu de aprendizado, serviu de... Como é que eu posso explicar para vocês? Serviu de uma maneira que eu não volte mais para aquele, né, para aquele lugar que eu saí. Então, assim, isso foi uma experiência, né? Quando não é para ganhar, mas é para servir como um aprendizado. Bom, esse método formiguinha, gente, eu pratiquei ele muito tempo da minha vida, por muito tempo mesmo. Assim que eu comecei a sair desse patamar que eu estava, tá? E uma das coisas que eu falo pra vocês é que ele super funciona. Porque, na verdade, gente, as pessoas continuam pobres. Eu não gosto muito de usar esse contexto, mas as pessoas ficam com estabilidade financeira ruim pela questão de, não pela questão do tanto que ganha, né? Que uma pessoa com um salário mínimo é possível ele guardar, é possível ele ter uma vida mais próspera. Como assim? É porque não sabe guardar o tanto que tem, né? Aquilo se torna mais pouco. Por quê? Porque não sabe administrar. Hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês como esse método formiguinha mudou a minha vida e ele pode mudar a sua vida também, tá? Eu pratiquei esse método formiguinha e iniciei esse canal aqui no dia 21 de dezembro de 2024. Completou um ano em dezembro de 2025, né? Esse canal tem aproximadamente um ano e uns 4 meses, né? E o que funcionou pra mim foi isso, né? E assim, gente, eu trouxe pra vocês desde o início a realidade, tá? O mosquito passa aqui na frente. Desde o início eu trouxe pra vocês a pura realidade. Sempre fui transparente e realista, né? Não trouxe mentiras aqui. Comecei falando pra vocês aqui nesse canal. Quem me acompanha desde lá do comecinho sabe que eu entrei nesse âmbito financeiro através de motivação para poder quitar as dívidas que eu tinha, né? E isso se tornou uma motivação para mim e eu descobri quantas pessoas também estavam no mesmo âmbito que eu, né? Na mesma, digamos que no mesmo poço, né? E eu coloquei em prática o modo formiguinha e vai fazer 2 anos, né? Vai demorar ainda, porque dezembro vai ser... Dezembro tá longe ainda, né? A gente tá entrando em abril. E aí, o que que acontece? Isso foi uma virada de chave na minha vida, gente. Porque, assim, graças a Deus, eu quitei todas as dívidas. Vou trazer pra vocês um vídeo falando quanto eu quitei de dívidas, né? E como foi que eu fiz. Que, na verdade, eu nunca soube administrar a minha vida financeira, eu não tinha educação financeira nenhuma, eu era uma pessoa totalmente leiga e ignorante nesse sentido. Então, eu dei uma parada no canal, né, quem me acompanha aqui sabe que, tipo, eu postei um vídeo, aí depois de uns 5 meses eu fui postei um outro, tipo, eu dei uma parada, tá? Mas agora eu voltei, eu quero voltar pra ficar mesmo, peço vocês força aí, tá? Pra gente bater os 3.000 inscritos logo, logo, com fé em Deus, né? E trazer cada vez mais pessoas com a mesma realidade que a nossa. Bom, o modo formiguinha, como foi que eu fiz esse modo formiguinha, gente? Eu comecei criando uma planilha, tá?
Inclusive quero trazer vídeo para vocês aqui de como fazer essa planilha, de como preparar essa planilha para a gente se organizar, para você saber o quanto entra, o quanto sai e o quanto você precisa pagar, sabendo administrar cada quantidade para cada parte, né? Para cada função. E aí, uma das coisas que eu fiz foi isso. A primeira coisa foi colocar todas as contas na planilha. E como essa planilha? A planilha nada mais é, gente, que uma folha de papel. Eu anoto todos os meus, né, os meus gastos, gastos fixos, gastos supérfluos, né? Que na verdade eu comecei assim, anotando todos os gastos, né? Sem exceção. E aí o meu segundo passo foi começar a guardar mesmo não tendo. Como assim? Se priorizar. Eu me pagava primeiro, né? Por quê? Porque essa também é uma virada de chave, criar uma reserva financeira para que você possa estar quitando essas dívidas, tá? Primeiramente, você vai ter que começar abrindo uma reserva financeira e guardando um pouco para você começar a quitar as suas dívidas como por partes. Não adianta você querer abraçar todas elas de uma vez, porque não vai adiantar, você vai acabar não pagando nada, porque a verdade é essa. Então você tem que começar por contas específicas, por exemplo. Aí eu comecei quitando os cartões de crédito que eu tinha, né, estourado o limite, que tinha negativado, enfim, virou uma bola de neve. No vídeo que eu contar pra vocês como foi que eu saí desse patamar, eu vou falar mais pra vocês, assim, sobre valores, tá? E aí eu comecei assim, comecei pagando as contas que tinham mais juros, né, da maior para a menor. Por quê? Porque assim eu ia me livrando, né, de maneira que eu conseguia ter um controle. Gente, não vou desanimar vocês aqui, mas foi a verdade, eu gosto de passar transparência. Eu comecei pagando essas contas logo no começo. Eu confesso pra vocês que eu vinha gravar os vídeos aqui, mas assim, eu pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar essas dívidas um dia? E graças a Deus eu consegui, graças a Deus eu me livrei delas, tá? E a terceira dica, né, já falei sobre a planilha. Segundo, criar uma reserva. E terceiro, você precisa parar de fazer novas dívidas, você precisa parar de contrair novas dívidas, novas contas, né? Se possível, evite o cartão de crédito, ou se você for uma pessoa sem controle, você anula ele da sua vida. Não vou mentir para vocês, tá? Eu ainda tenho um cartão de crédito, porém, hoje em dia eu sei usar ele com mais responsabilidade, tá? Eu sei o que cabe no meu limite, eu sei quanto entra, quanto sai, eu sei o que eu preciso e o que eu posso estar gastando. Eu tenho um controle financeiro, então assim, minha meta é chegar em uma fase que eu não vou usar mais cartão de crédito, porém ainda não cheguei nessa fase, mas aquela fase que eu comecei junto com vocês aqui há 1 ano e alguns meses atrás, que foi dívidas e dívidas e dívidas, graças a Deus foi fechou a conta, graças a Deus. Então assim, o método formiguinha é o que, gente? É você criar uma planilha. Segundo, ter uma reserva financeira para você guardar, mesmo que seja pouco. Ah, mas para mim não sobra, ainda realmente não vai sobrar, porque comigo funcionou da mesma maneira, não sobrava. Como que ia sobrar se o valor de contas que eu tinha era absurdo, fora as contas que vinham, né, as contas fixas que você tem que pagar, que é para sua sobrevivência. Então, assim, não tinha como ficar 100% isento de contas e falar, eu não vou pagar nenhuma dívida esse mês. Isso é o ciclo da vida, gente. Porém, tem dívidas que a gente pode controlar. E aí você vai fazer o quê? Criar a planilha, anotar tudo que você faz, tá? Tudo que você gasta. Até um cafezinho você vai ter que anotar, aqueles iFoods que não tem necessidade, que você compra porque bate aquela, sabe, a dívida gritando no seu ouvido. Vai lá, compra.
E aí é o segundo passo do método formiguinha, que é um não menos importante, né? Criar planilha é interessantíssimo, porque você vai colocar tudo na ponta da caneta, tudo. Você vai saber o quanto você está gastando, o quanto que poderia ser evitado. A segunda dica, use criar uma reserva de emergência. Logo de começo, você não vai criar essa reserva de emergência para ter um valor guardado. Você vai guardar esse valor para que você possa quitar todas essas dívidas. E o terceiro passo, que é guardar mesmo sem ter. Você ganha pouco, não dá para poder quitar nem as suas contas, como que vai guardar? Tenha essa prioridade de guardar um valor, gente, porque esse valor é interessante, esse valor é importante. Isso vai se tornar um hábito na sua vida e você vai começar a guardar automaticamente sem perceber, porque hábito é uma coisa que a gente se acostuma com o tempo. Então não é uma coisa que você vai falar, enfim, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você tem um móvel na sua casa, eu falo por mim, um móvel na sua casa, em um lugar da casa, por exemplo, na cozinha tem a minha geladeira. Porém, essa semana eu mudei a minha geladeira de lugar. E eu sempre insistia em ir naquele lugar para pegar alguma coisa na geladeira, mas aí quando eu chegava eu falava, não, eu mudei a geladeira de lugar, a geladeira tá ali. E eu ia para aquele outro lugar, mas eu fiquei por vários dias indo para aquele lugar que a geladeira tava, achando que ela tava ali. Isso é o que? Hábito, né? Você habituou. E na vida financeira não é diferente. Você vai fazer da mesma forma, você vai começar a fazer aquilo e conforme o tempo vai passando, aquilo vai se tornar o quê? Um hábito. E o hábito de guardar vai se tornar cada vez mais frequente. E quando começar, gente, você começar a ter essa virada de chave, você vai pensar, poxa, eu poderia ter começado isso bem antes. Quando você se vê livre dessas dívidas, você vai falar, por que eu não comecei logo esse método formiguinha? E o porquê que a gente fala método formiguinha, gente? Porque o método formiguinha funciona como? Ele funciona guardar pouco e guardar com consistência, guardar sempre. Por quê? Porque a formiga, ela não carrega tudo de uma vez, ela carrega todo dia um pouquinho, para que quando chegue no inverno, ela já tenha um estoque. E na nossa vida financeira não é diferente. A gente precisa guardar sempre um pouquinho, mesmo que não seja muito, para que aquele valor renda e que aquele valor seja um valor ok na nossa vida e isso se torne um hábito, certo? Então, assim, gente, esse método formiguinha, ele funciona assim. Posso dizer para vocês que quando eu comecei o canal, eu tinha dívidas acumuladas, parecia que o dinheiro não dava pro mês inteiro e ainda tinha aquela sensação que não ia sair do lugar, tá? Então, se você, assim como eu, tá passando por isso, já passei, e vocês estão passando por isso, digo pra vocês, fica até no final desse vídeo, porque você vai ter a virada de chave para que você consiga sair desse buraco escuro. Eu não comecei, gente, a pagar as dívidas quando eu já tinha muito dinheiro. Eu comecei a pagar as dívidas com pouco mesmo. Com esse método formiguinha, comecei abrindo uma reserva financeira e o primeiro valor que eu coloquei na reserva financeira foi R$5. Sim, você pode até pensar, assim como eu já pensei, mas R$5 não vai fazer a menor diferença na minha vida pelo montante de contas que eu tenho a pagar. Mas faz sim, gente, toda a diferença, sabe por quê? Como eu disse pra vocês, isso vai virar um hábito, isso vai virar como é que eu explico pra vocês? Isso vai virar um hábito tão simples na vida de vocês e ao mesmo tempo tão importante que vocês vão começar a fazer essas coisas sem perceberem, tá? E quando você for ver, esse valor já vai estar rendendo na conta de vocês. Então, pensa assim, é melhor pouco rendendo do que você gastar tudo e ficar devendo, né? A gente precisa entender, gente, que quando começamos querer melhorar a nossa vida financeira, não é sobre ter muito, né? Porque até uma pessoa que ele tem muito, se ele não saber administrar, ele acaba ficando sem nada. Então, é sobre você guardar
consequentemente, né, consecutivamente, né, 2, 5, 10, 20 reais. E isso vai se tornar cada vez mais um hábito na nossa vida, né? Porque é começar pelo pouco mesmo. Quando eu comecei, eu achei que eu não seria capaz de me livrar de todas essas dívidas. Por quê? Porque pelo valor que era e pela planilha que eu fiz, eu achei que seria uma coisa praticamente impossível, né? Porque foi muitos anos, né? Colocando dívidas e mais dívidas de juros. E vocês sabem que os juros rotativos, né, gente? Eles são muito altos. Então, quando nós começamos a colocar isso em prática, parece assim que vai ser uma coisa impossível, mas não. A gente praticando dessa maneira, né? Guardando aos poucos, né? Fazendo a planilha, você consegue sim se livrar. E outra coisa, pense comigo, se uma pessoa que ele não consegue guardar 5, 10, 20, 100 reais, ele nunca vai ser capaz de ter muito. Porque infelizmente, né, a gente precisa ser uma pessoa minimalista para que a gente consiga ter uma estabilidade financeira. E muita gente fala que não dá para guardar pouco, né, ganhando pouco. Mas é mentira, gente, dá para guardar sim. Suponhamos que você guarde 5 reais todos os dias, né, ou você coloque uma meta aí por semana ou por mês. Digamos que você guarde 300 reais por mês. Em um ano você vai ter um valor que já muda muito a sua realidade, né? Que na verdade quando eu iniciei eu não tinha absolutamente nada, gente, nada, nem para pagar dívidas, nem valor positivo na conta, nada mesmo. Então assim, isso muda já a realidade, né? Isso é uma mentira que as pessoas falam e que engana o seu próprio cérebro, né? De dizer, eu ganho um pouco, não tem como guardar e não tem como melhorar. Precisamos entender que o problema não está no valor que ganhamos, e sim na disciplina de guardar todos os dias, né? Todos os dias que eu digo assim, né, gente? Por exemplo, você pôr uma meta por mês, todo mês eu preciso guardar tanto, né? Para que esse valor renda e consiga estabilizar a sua vida financeira, porque isso vai ser através da disciplina, né? Colocando uma meta e através da disciplina. Não vai ser sobre o valor que você ganha, né? Eu só conseguiria guardar se eu ganhasse muito. Se você não ter disciplina, se você ganhar muito, você gasta tudo do mesmo jeito. E como vai ser esse primeiro passo para que a gente consiga, né, guardar mesmo ganhando pouco, né, nesse método formiguinha? Qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo vai ser guardar nem que seja pouco. Esse vai ser o hábito, criar o hábito de guardar nem que seja pouco, tá, gente? Isso é um hábito. Tipo, você vai fazer dia após dia e quando você perceber isso, já vai se tornar assim, por exemplo, como uma coisa que você faz todos os dias. Por exemplo, escovar os dentes, ter rotina de ir pro trabalho, enfim, né? E outra coisa que eu falo pra vocês que é importantíssimo, corte gastos fúteis, né? Corte esses gastos desnecessários que não vão trazer benefícios para sua vida, né? Isso é um vício, é um cesto que você tem de estar gastando. E o que são esses gastos fúteis, gente? Esses gastos fúteis são lanche fora, por exemplo, iFood, comprinhas por impulso, né? Tal coisa tá com 50% de desconto. Aí você vai e compra, achando que você tá economizando. Mas ali você não economizou 50%, você gastou o valor que você tinha, que foi desnecessário. Então, tenha controle financeiro, não gaste por impulso, tá? Isso é importantíssimo. Outra coisa, desafio do dinheiro. Você vai fazer o seguinte, você vai se desafiar em anotar todos os gastos, em deixar, tentar pelo menos, tá? Porque você, no começo vai ser assim, horrível, mas depois você vai ver que isso fez grande diferença na sua vida, que vai ser você anotar os gastos fixos e os gastos fúteis,
tá? Eu vou trazer um vídeo pra vocês na prática, como que eu faço isso, como que eu faço essa planilha, tá certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai criar um cofrinho, tá, gente? Esse cofrinho, ele vai ser, por exemplo, você guardar todo dia uma moeda, nem que seja uma moeda de R$1, de 10 centavos, 50 centavos, 25, e isso vai fazer com que você crie esse hábito, né, de, por exemplo, muitas vezes eu já fiz isso, eu tava com 1, 2, até R$5 de moeda, e eu falar, eu não gosto de moeda. Me dá de tal coisa aí, por exemplo, de bala, pirulito, essas coisas, sabe? Isso é muito real na vida da gente, isso acontece muito. E aí, enquanto você poderia estar guardando em um cofrinho. Segunda coisa, sobre o desafio, você vai ter uma conta separada para você criar a sua reserva financeira, tá? Aí não vai, você vai ter que se desafiar a ponto de você falar, poxa, será que eu consigo? Tá? Mas você vai ter que ter uma conta separada ou até um envelope, tá? Se para você é mais fácil receber em cédulas, você vai ter um envelope, vai colocar nesse envelope, tá? O desafio de quantos dias. Eu vou tentar fazer isso com vocês, tá bom, gente? E tentar, tipo, tirar esses gastos por impulso, porque isso nos deixa cada vez mais na pobreza. Agora eu vou falar para vocês os erros que nos impedem de guardar dinheiro. Quais são esses erros? Primeiro erro, esperar sobrar para guardar. Não vai sobrar, gente. É triste falar isso, mas não vai sobrar. Então, assim, você vai ter que fazer um sacrifício para você guardar esse valor. Então, o primeiro erro, esperar sobrar para guardar, tá? O segundo erro, achar que guardar pouco não vai fazer diferença, e faz assim total diferença, assim primordial, tá? Porque assim eu falo para vocês com experiência própria, que isso é uma besteira que a gente cria no nosso pensamento, e isso nos deixa cada vez na escassez. O terceiro erro que nos impede de guardar, né, de ter um pouquinho mesmo ganhando pouco, é o que? Guardar e depois voltar e gastar, né? Isso é típico. Ou melhor, né, um dos erros, assim, que eu acho que faz parte, assim, da vida de todos, né, de todas as pessoas que começam querendo melhorar a sua vida financeira, que é o quê? Desistir muito rápido. Isso não funciona, gente, porque, tipo assim, é uma coisa de médio a longo prazo, ou melhor, de longo a, sabe, se estende. Tipo, não é uma coisa de hoje para amanhã que você vai começar a economizar hoje, e amanhã você já vai acordar com dividendos na conta que vai lhe deixar, já vai lhe deixar com a liberdade financeira. Não é assim. São grãozinhos, como eu disse. É o modo formiguinha, tá? Esses hábitos, guardando um pouco, tendo esses hábitos, que você vai conseguir a sua tão sonhada liberdade financeira. Peço para vocês que, se tiver comigo até esse momento do vídeo, me fala aqui qual é a sua maior dificuldade hoje. É dívidas, renda extra, guardar o pouquinho que tem, ou vício de compras, tá? Deixa aqui nos comentários. Peço vocês também que, se esse vídeo tá te ajudando de alguma forma, deixe o likezinho de vocês aí. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe com alguém aí que tá precisando de uma educação financeira, certo? E bora lá para continuar o vídeo. Eu sou a prova viva para vocês aqui, tá, gente? De que a gente consegue, com foco, determinação, persistência e principalmente consistência. Tem que insistir naquilo, gente, porque se eu tivesse desistido logo nos primeiros dias, né, talvez eu ainda estaria naquele patamar que eu tava antes. Não tô querendo dizer pra vocês aqui que eu já tô bem financeiramente, mas graças a Deus a preocupação de não poder dormir por conta das dívidas eu já não tenho mais, tá? Eu já tenho um controle financeiro, eu já sei o que eu preciso pagar no mês, o que eu não preciso, coisa e tal. Então, assim, isso se tornou uma virada de chave na minha vida, tá? Isso se tornou um sucesso pra mim, porque eu falei pra vocês, o primeiro vídeo desse canal foi 30 anos, a idade do sucesso, né, que a gente acredita tanto. Tô indo pros 32 anos, tá bom? E
digo que eu tô indo pros 32 anos, mas muito feliz por saber que, graças a Deus, dessa parte eu me libertei, né? Dessas dívidas que me tiravam o sono, me tiravam o sossego. E falo pra vocês com propriedade, se vocês fizerem o modo formiguinha, vocês vão sim conseguir sair desse patamar, tá? Falo pra vocês porque o modo formiguinha não muda só a nossa conta bancária, mas ela muda a forma como a gente pensa, ela muda a nossa mente, tá? A nossa mente começa a se moldar e pensar de outra forma, a gente começa a ter um novo pensamento, uma nova forma de pensar, e isso é que muda tudo, gente. Nem sempre vai ser sobre o valor, mas vai ser como a sua mente está sendo moldada, e isso é importantíssimo, tá bom? Porque isso funciona da seguinte forma, gente, quando você começa se livrar dessas dívidas que tiram o sono, né, que deixa a gente mal, a gente para, né, de viver no aperto e começa a construir, né, uma nova fase na vida da gente. Isso é muito importante. Falo pra vocês que esses erros que eu fiz, que falei aqui pra vocês, né, esses erros e acertos foram importantíssimos pra mim estar livre das dívidas como eu tô hoje, graças a Deus, tá? E falo pra vocês também que se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço pra vocês, tá bom? Que me ajude a chegar aí nos 3.000 inscritos, tá? Eu tô quase assim, né, gente? Tamo indo, né, devagarzinho e sempre, né? E peço pra vocês também que, se vocês estão no aperto, comece o modo formiguinha hoje, tá bom? Comece a aplicar da forma que eu falei pra vocês, tá bom? E eu espero que depois vocês voltem aqui e falem pra mim que seguir esse modo formiguinha que eu tô falando pra vocês te ajudou, que te ajudou a sair das dívidas e te ajudou a ter uma estabilidade financeira. E é isso, gente. Grande beijo, forte abraço. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau!